Dentre os amigos, as amizades profundas que Paulo tinha nas suas viagens missionárias estava Marcos. Ele menciona explicitamente Marcos na sua carta aos Colossenses. Olha comigo o verso de número 10 do capítulo 4, quando ele diz o seguinte: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Eu acho interessante que no meio de todos os amigos que ele vai citando ali, não vamos falar sobre todos, Paulo cita Marcos e ele recomenda que ele seja bem acolhido por aquela igreja. Marcos era um sobrenome latino, vinha do latim, e o sobrenome dele, o nome na verdade, era judaico, João. Então ele era conhecido como João Marcos. E o texto diz aqui que ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé foi companheiro nas viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez. Se a gente lembrar, Barnabé, ele pode ser considerado o homem mais importante do Novo Testamento, abaixo somente de Jesus. Por quê? Por que não é Paulo? Porque Barnabé foi aquele que discipulou Paulo, quando ele era ainda Saulo de Tarso, recém-convertido, e todos tinham medo dele. Barnabé investiu a sua vida, o seu tempo, o seu conhecimento, sua vida com Deus para discipular aquele novo convertido. E Paulo veio a se tornar o grande missionário. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Podemos dizer então que Barnabé teve a grande influência na vida de Paulo. Obviamente, Paulo teve as suas próprias experiências, mas Barnabé foi influente. E voltando para Marcos, então, ele é sobrinho de Barnabé. E a Bíblia diz que Atos 12 registra ali que a casa de Marcos era um centro de reuniões de oração. Então aí nós já vemos que havia uma base espiritual muito grande na vida de João Marcos. E nas viagens missionárias de Paulo, Marcos se envolveu também, mas por vários motivos, Paulo decidiu não seguir adiante com Marcos. Marcos retornou para Jerusalém e Barnabé então seguiu com Marcos e separou-se de Paulo. No entanto, mais na frente nós vamos descobrir que o próprio Paulo, ele elogia Marcos. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 11, ele escreve assim para Timóteo: toma contigo Marcos e traze Marcos contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Então veja só, aquele Marcos que se apartou e que Paulo não quis andar com ele, Barnabé pegou e discipulou. E agora Marcos se tornou alguém útil no ministério. E em Colossenses, Paulo está dizendo: olha, recebam João Marcos porque ele é uma pessoa recomendada por mim. Isso é a importância do discipulado. Isso mostra também a humildade de Paulo em chamar João Marcos e recomendar João Marcos. Isso mostra o quanto uma pessoa que se dedica e permite ser ensinada, discipulada, como ela cresce e ela se torna alguém muito mais influente no meio do Evangelho e no reino de Deus do que aquela pessoa que negligencia o discipulado. Por isso, se você não é discipulado por ninguém, busque um cristão mais maduro, um cristão mais experiente, que conheça a palavra, que tenha um andar com Deus, que tenha uma vida que testemunhe realmente, e comece a andar com essa pessoa, se espelhe nela e sirva a Jesus e permita que a sua vida seja impactada, como foi a de João Marcos e como foi do próprio Paulo.